Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia, uma pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E TV Guarulhos, 11h30 da noite, pelo canal 20 UHF e canal 3 da NET. O site gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235. Participe também pelo chat no site da AltV ou o telefone à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Petreluzzi, prazer tê-lo aqui. Prazer, mais uma vez, Sancopé, companheiros de mesa, Fábio, Felipe, prazer encontrá-los. Tem assuntos bons hoje. Você continua na ativa como Procurador de Justiça? Por mais uns 20 dias. Eu estou alcançando o tempo da aposentadoria, a partir de 1º de junho devo estar aposentado. E essa PEC da Bengala? Não, eu vou aposentar voluntariamente. Sim. Então eu ainda não cheguei na expulsória. Você não vai pela expulsória, você vai pelo tempo de serviço que faz. Mas essa é uma questão muito polêmica, né? Há quem por um lado, há economia para o Estado, se você jogar isso para todos os setores. Por outro lado, você tranca todas as carreiras, né? Por exemplo, se a PEC da Bengala vier a valer para o Judiciário e para o Ministério Público, a previsão é assim que nos próximos 5 anos você tenha 3, 4 aposentadorias só. Então, tranca todas as carreiras, não oxigena, não mudam ideias, os tribunais, sobretudo, que ainda é mais relevante. Então, você tem dois lados da questão. Agora, na prática, foi uma questão conjuntural, política, que fez com que fosse aprovada, né? Então, ninguém... Eu perguntei, mas você tem muito tempo para atingir ainda os 70 anos. Eu tenho ainda. Nem tanto, né? Gostaria que tivesse mais. Economista Fábio Mazeu, prazer tê-lo aqui, Fábio. Bom dia, Zancopé, boa tarde, né? É um prazer estar mais uma vez aqui, falando um pouco de temas importantes que você sempre trata aí no Gente que Fala. Você foi reconduzido à presidência do Metros, que é um Instituto de Seguridade Social são funcionários, como é empregados que é? Do metrô. Empregados do metrô. São os participantes do Metro. A gente está aí num trabalho aí de um processo até de transição, de profissionalização. Eu já estou lá há 20 anos e conseguimos várias conquistas, né? E nesse sentido a gente tem o dever e o compromisso de deixar o Instituto hoje na situação que ele está, reconhecido aí no sistema tanto de saúde como de previdência, e dando sossego, vamos dizer assim, para os metroviários, 2.600 aposentados que já estão recebendo do Metros, né? E tem o seu plano de saúde com subsídio, com um sistema que foi criado especialmente lá no Metros há 14 anos, e esse subsídio vem da própria contribuição dos participantes ativos, né, os empregados. Então, é um sistema que conseguiu dar qualidade de saúde e previdência, né, além do INSS, para os metroviários, para atender bem a população usuária de São Paulo, para o metrô continuar sendo o melhor transporte aí para a cidade de São Paulo. Você foi reconduzido por mais 20 anos? Ou... Não, eu fui reconduzido por mais 4, que é o mandato. Mas eu espero que eu brinco porque antes disso eu consiga uma gestão de competência, isso que é importante. Muito obrigado. Também conosco o Felipe Sigolo. Prazer tê-lo aqui, Felipe. Prazer, Zancopé, agradecer a oportunidade, saudar você, o Fábio Mazeu, nosso secretário Marco Vinícius Petreluzzi, todos os nossos telespectadores ouvintes. Eu ia anunciá-lo como adjunto, mas você está respondendo pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, correto? Nesses próximos 15 dias, o secretário Floriano Pêssaro, que também é deputado federal, está em missão fora do país, então estou respondendo pela Secretaria como secretário em exercício. Algum de vocês teve problema de vir para cá com o trânsito, porque motoristas e cobradores realizam um movimento nos terminais de ônibus de São Paulo desde as 10 da manhã até o meio-dia.
reivindicando o reajuste salarial, pedindo correção do salário pela inflação, mais aumento real de 7%. E aí nós tivemos, de novo, com esta manifestação, o reflexo é no trânsito, né? Petreluzzi não teve problema, Fábio, o Felipe... Eu passei ali em frente ao mercado municipal e o viaduto ali estava todo parado, os ônibus estavam fazendo essa paralisação aí das 10 ao meio-dia. A cidade vai ficando cada vez mais caótica, né? Fábio foi atingido por essa manifestação, Fábio? Não fui porque eu estava perto daqui, né? Mas meu lado de transporteiro, né? Já tive na Secretaria de Transporte com o prefeito Mário Covas, isso em 1982, 83. E enfrentamos algumas greves de transporte. E a greve acaba sendo sempre um problema para a cidade. Mas, desde lá, se tem um sistema chamado PAESE, que cria um trabalho conjunto, vamos dizer assim, para tentar cobrir, obviamente, quando a paralisação não é total, cobrir alguns pontos da cidade com metrô e trem, aumentando a frequência em determinados horários, enfim, é possível minimizar, vamos dizer assim, algo que realmente cria problema. Quando é um período pontual como esse, qual é o reflexo nesse sistema? É o PAESE PAESE. Né, que pode dar sustentação no momento desse. Mas, esse tipo de manifestação acho que é a pior que tem, porque prejudica quem está dentro do ônibus, que fica parado 2 horas, prejudica quem está fora, que fica com as vias bloqueadas. Acho que tem outras formas de reivindicar os seus direitos, formas mais criativas aí, mas que não prejudicam quem está fora, a cidade inteira acaba pagando o preço. Toda manifestação que acaba prejudicando diretamente os outros, eu não sou favorável, não. O problema é que São Paulo é uma cidade que vive num equilíbrio muito delicado, né? Uma cidade que tudo está no limite. Então, qualquer coisinha, você afeta a cidade inteira, né? Eu acho que as pessoas têm direito de se manifestar, isso é muito razoável, é democrático e tal, mas é complicado. Complica a vida de todo mundo e, como sempre, afeta sempre as pessoas que mais precisam, né? Que são as pessoas que usam o transporte coletivo. Mas, enfim. E o que aconteceu ontem na Raposo Tavares, né? Onde linhas de ônibus que circulam nos bairros Jardim Apoador e João 23 tiveram rotas alteradas. Os veículos paravam e os motoristas pediam que os passageiros descessem na estrada com medo de ataques de bandidos. Isso é pela notícia, é aquelas coisas de problema de crime organizado, né, em que eles tentam, mediante uma determinada ação, atemorizar uma região. Para isso, só há um tipo de resposta: presença de polícia muito forte. Essas tentativas, São Paulo nunca teve nenhum lugar que não tivesse presença de Estado, né? Ao contrário de outras cidades brasileiras, até pela sua conformação geográfica, onde isso acontecia mais. Mas sempre houve esse tipo de tentativa. E na área de transporte coletivo, isso é ainda mais sensível, porque muita gente que mexe com perua de transporte, não sei o quê, é ligada a algumas organizações criminais, né? Então, isso é muito sensível. Por isso que nós temos tanta queima de ônibus, né? Tudo é reflexo dessa participação do crime organizado nessa rede próxima ao transporte público, né? E aqui não tem jeito, não tem prevenção, não tem nada. Aqui é força policial, presença policial, polícia militar, polícia civil investigando, tentando descobrir o que está por trás, e a polícia militar reprimindo. E aí o governo tem que ser duro, como tem sido nessas ocasiões. Mas, Petreluzzi, quando você fala em presença do Estado, aí o motorista simplesmente para o ônibus na Raposo Tavares e é ali próximo do shopping Raposo Tavares, aquela região ali, quilômetro 15, alguma coisa por ali, um pouco mais próximo. Para e fala, desçam. Com a presença do Estado... Não, o que eu digo é o seguinte, você não pode ter, em um agrupamento urbano como São Paulo, locais onde quem dita as regras não seja o Estado organizado, a Prefeitura, o Estado, etc. Essas são tentativas de justamente solapar isso.
Por que eles fazem isso? Para mostrar o seguinte para a população: olha, quem manda aqui não é a polícia, não é a prefeitura, não é o Estado. Quem manda aqui somos nós. Como se combate? Isso são tentativas que acontecem aqui e ali. Para combater isso, só tem uma saída: é você ter inteligência. O que é? É descobrir antecipadamente que isso está acontecendo, informação, e aí agir. E agir é o seguinte: você está sabendo que vai acontecer em determinado local, satura-se o local de viatura policial, de presença de polícia, que tudo acaba, né? Eu me recordo, quando eu estava na secretaria, aconteceu um fato semelhante na Zona Leste, né? Mas só que nós conseguimos antecipar, né? A informação chegou, e aí se evitou que a coisa acontecesse. Mas é complicado, porque as pessoas têm medo, né? Hoje em dia a insegurança é um problema em qualquer lugar do mundo, mas precisa ter uma resposta rápida, sobretudo ágil e rápida, né? Porque uma resposta dura a polícia sabe dar. O Fábio fica alheio aqui porque o metrô me parece que não é tão atingido por essas manifestações. Até porque tem um sistema de segurança interno, né? E acaba tendo... Aliás, um bom sistema de segurança. E um treinamento, enfim. Mas, de todo jeito, esse assunto, o Petreluzzi falando, a gente não tem o que dizer, né? Porque ele entende disso e ele sabe que tem que ser feito. São Paulo é um dos estados mais seguros da federação. É um dos únicos que tem menos de 2 dígitos da taxa de homicídio, menos de 10 por 100 mil habitantes. E um pouco isso te dá uma sensação de segurança, mas é uma coisa muito pontual que a polícia age com rapidez. Há 15 dias atrás, teve uma ocorrência em Paraisópolis, um policial acabou sendo baleado e minutos depois toda a polícia estava presente lá, inclusive no final da noite o próprio governador Geraldo Alckmin foi lá também prestigiar a corporação, foi dar apoio aos policiais, visitou o local ali, foi dar enfim, tomar um café ali com os policiais. É importante também o governante estar presente, e o governador Geraldo Alckmin está, e nessas ocasiões a polícia também sempre, o comandante vai, a gente sempre procura ter a presença do Estado forte ali. Fábio Mazeu, você como presidente do Metros, não é? Instituto de Seguridade Social, que é diretamente ligado a funcionários do metrô, eu gostaria que você explicasse este aplicativo para celular que o Metros está... Eu posso dizer que é uma inovação? É uma inovação que faz parte de um processo, de um programa de prevenção e de, vamos dizer assim, de acompanhamento da saúde dos nossos participantes, que são empregados do metrô e seus dependentes. O Metros tem uma tradição nessa atenção à saúde ao participante. Fomos eleitos pela segunda vez consecutiva pela Agência Nacional de Saúde, recentemente. São os bicampeões, vamos dizer assim, o melhor plano do Brasil em atenção à saúde. Isso, na situação que a gente vive no país, a questão da saúde do país tem uma diferença bastante grande em relação àquilo que tem acontecido no resto do mercado brasileiro, enfim. Então, nesse sentido, a gente entende que o Marcon está chegando, então tudo bom? Desculpe atrás. Nós entendemos que... Ele não tem muita familiaridade com câmera nem não, com nenhuma. microfone. Obrigado, James. Pois não, desculpe. Muito bem. Então, a gente tem aí alguns programas. Hoje a gente tem um plano de saúde que atende a família metroviária, que atende desde o presidente da empresa até o ajudante de manutenção, é o mesmo plano. E é um plano que tem, só para entender assim, a qualidade do plano, tem sírio-libanês para todo mundo. Então, o sírio-libanês é só para dar um exemplo. Nós temos vários hospitais, uma rede credenciada bastante ampla, um plano integral, inclusive com a parte odontológica, enfim. Então, ele é um plano completo. Mas como um plano completo, hoje a gente vive o custo da saúde é absolutamente preocupante, né? Os planos de saúde privados têm sentido bastante dificuldades e acabam sendo responsabilizados, obviamente, pelos aumentos que vêm sendo sucessivos nos planos. Mas, de todo jeito, o que tem acontecido de fato é que o custo da saúde tem sido algo absolutamente muito maior do que a inflação e fora do controle
sobe a 16% ao ano. Então, isso com integrações de novas tecnologias, enfim. Então, o que você tem? Qual é o caminho que a gente tem para fazer? O caminho é, primeiro, melhorar a condição do médico, ou seja, aquele que presta o serviço médico, ele tem que ser bem remunerado. Hoje, o que a gente gasta no plano de saúde, só 14% é a remuneração de honorários médicos. 60% é o chamado comércio, que eu já tive oportunidade de falar aqui, entre material e medicamento, onde os hospitais acabam se viabilizando economicamente, vendendo material e medicamento. Então, como fazer com que a população que tem essa qualidade de plano, que pode ter uma condição de ir a qualquer um desses hospitais, os melhores da América Latina, como é que eu faço para regular essa utilização? A melhor forma é a prevenção, a melhor forma é você permitir que ele acompanhe a sua saúde. Então, esse aplicativo nada mais é do que um sistema onde você inclui os seus dados pessoais, ele tem lá, ele responde um questionário, ele inclui, se quiser, na sequência, os exames que fez, e esse questionário vai para uma central médica, né, que foi contratada para isso, e responde em 5 minutos para ele um diagnóstico preliminar de como está a saúde dele. A partir daí, ele pode acompanhar, não só incluindo os exames, e fazendo através de gráficos, como é que está a saúde dele. E, se ele tem algum problema, então, como é que ele faz? Ele vai correndo, como acontece hoje em qualquer parte de São Paulo, você tem algum problema, o que você vai? Para o pronto-socorro. É um equívoco. Você vai para o pronto-socorro, você vai ficar lá 2, 3, 4, 5 horas de espera nos melhores hospitais de São Paulo. Por quê? Porque, na verdade, há uma inversão, vamos dizer assim, de encaminhamento. O direcionamento para o pronto-socorro é para emergência, para casos que são graves, e não para um ambulatorial, vamos dizer assim. Então, o que fazer para evitar que o participante não vá ao pronto-socorro? Não adianta dizer para ele não vá para o pronto-socorro. Tem que dar uma alternativa para ele. Então, o que nós criamos juntamente com isso? Um portal, um plantão mais saúde, onde você tem médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 24 horas por dia o médico, e no horário comercial esses outros profissionais, onde você liga no 0800, que é do Metros, e com essa ligação você vai receber o telefonema de volta do médico, e o médico então vai poder lhe dar as orientações necessárias para os sintomas que ele está sentindo. Se ele tiver no portal já entrado, feito o seu preenchimento, o médico terá acesso, inclusive, aos exames. E, portanto, ele poderá dar um diagnóstico. Obviamente, ele fará tudo de acordo com as melhores práticas médicas. Se ele sentir que há algum tipo de necessidade, ele fará um encaminhamento para o pronto-socorro ou para os médicos de referência, que a gente tem uma rede de referência, para poder atender melhor o participante e não deixar que ele fique horas na fila, esperando para ver uma possível dor de cabeça ou problema. É tão gostoso ir no pronto-socorro e depois reclamar que não foi atendido. Paulo Marcou, prazer ter Prazer aqui. é meu, muito obrigado aí pelo convite. E o brado retumbante? Quando você veio ao programa na vez anterior, você estava preparando o lançamento, a noite de autógrafo do brado retumbante. Então, são 2 volumes de um livro que conta a luta pela democracia desde o golpe de 64 até a campanha das diretas. Na verdade, até a eleição do Tancredo Neves, né? Porque foi ali que acaba a ditadura no Brasil, de um jeito um pouco esquisito, né? Porque o presidente eleito não tomou posse, né? E foi eleito pelo colégio eleitoral. Ainda que o vice tenha tomado posse sem o titular ter sido empossado, né? Tem uma longa discussão. Isso é outra discussão. Isso. Exatamente. Agora, o que eu acho que vale a pena destacar nesse trabalho, são 2 volumes de 400 páginas, estão aí já disponíveis nas chamadas Boas Casas do Ramo, é o fato de que houve uma preocupação da minha parte de mostrar um pouco do que foi essa luta, notadamente da chamada resistência democrática. O que acontece? Você viveu no Brasil um período do regime militar que foi imposto
não pelos militares, quer dizer, não exclusivamente pelos militares, né? Havia setores da sociedade civil que estavam envolvidos no golpe, né? Na derrubada do governo João Goulart, derrubada essa que foi apresentada como uma possibilidade de acelerar a democracia, de impedir a corrupção, de restabelecer a lisura eleitoral, tudo isso, e nada disso aconteceu, né? No processo, os militares aí sim tomaram conta do processo político e foram postergando, não Até só porque o a Castelo eleição, Branco foi ao Congresso para foi ao ser... Congresso, foi eleito, né, eleito pelos no parlamentares, Congresso, né? mas um Congresso que já tinha sido submetido a várias cassações. Essa é outra história. Eu estou falando que foi ao Congresso, falando do e enfoque muita gente que depois se notabilizou na oposição votou no Castelo Branco. E outros que aparentemente eram mais conservadores, o caso do Tancredo Neves não votou no Castelo Branco, né? O Juscelino Kubitschek votou, né? Então tem todo esse debate. Mas o fato é que o que aconteceu? Houve depois a chamada resistência armada, a quem foi atribuída a responsabilidade pelo AI-5, né, pelo golpe dentro do golpe, o endurecimento da ditadura de uma maneira muito radical, que acaba sendo a liberdade de imprensa, acaba o habeas corpus, né, começam as prisões, o surgimento de uma estrutura de repressão para combater essa esquerda armada, que depois passa a atacar todas as forças políticas, né, e a determinar as coisas no país. E o que não se falou em muitos momentos é que, na verdade, a ditadura só acabou não por causa da esquerda armada, mas por causa dos segmentos que acreditavam na luta democrática, né, na frente ampla. É o caso do Partido Comunista Brasileiro, o caso de vários setores do MDB, né, o caso da igreja, dos intelectuais. Então, essa ação é que esse livro procura recuperar, contando um pouco dessa história, mostrando que, na verdade, a campanha das diretas não foi algo que nasceu assim, Sim, espontaneamente. Foi digamos, um resultado de um longo processo. é que entre nós na mesa aqui, eu acho que o Petreluzzi é que tem mais identificação com esse período. Nessa época era... O Felipe, com certeza... Acho que o Felipe está um pouco... Não viveu tanto esse período. Tem que ler. Se pegou a campanha das diretas, foi muito. E olha lá, nem pegou. o livro do... Mas eu acho que é uma coisa muito importante, até porque nós estamos vivendo hoje uma crise política que está levando muita gente que não tem noção sobre o que foi uma ditadura. Sim. E como é difícil sair dela. Exatamente. Né? Que vem e fica falando, volta dos militares, contra as instituições e tal. Então, eu acho que rememorar essa história, o quanto foi difícil. Eu era estudante à época, fizemos muita passeata, apanhamos bastante. Várias pessoas, me lembro de várias pessoas que foram presas, algumas mortas nesse período, Herzog, Fiel, tanta gente. Então, isso e não eram, nenhum deles, como você bem citou, nenhum deles era da esquerda armada, era do Partido Comunista, o Vlado, né? E que era um partido que não fazia uma luta violenta, né? Então, é muito importante a gente relembrar isso e relembrar o custo humano e político e de geração que é você passar por uma ditadura e depois tentar voltar. Então, eu acho que parabéns, como tudo que você faz, deve ser eu quero ler depois, porque deve ser muito... Só para fazer um rápido adendo, o ex-presidente do Uruguai, né, que acabou de sair do governo, o Mujica, dá uma entrevista recente dizendo o seguinte, que ele se preocupa muito com esse abandono da política, que é mais ou menos compreensível diante do cenário em que a gente está vivendo de distanciamento dos partidos e dos parlamentares das suas bases, né, o comprometimento desses partidos, e eu falo no plural, propositadamente, com o financiamento privado das campanhas e os compromissos que isso acaba gerando, né? Você tem hoje bancadas que são no Congresso Nacional que obedecem às determinações de quem financiou essas campanhas. Não é do eleitor que votou. Né? E isso é muito ruim. Então, tudo isso é compreensível, mas leva a um raciocínio que diz assim, se a política não presta, então eu não vou me envolver com isso, não tenho nenhum vínculo com isso, não quero nem saber,
é tudo a mesma laia, então chamemos aí os militares ou talvez os extraterrestres para nos governar, né? E o que acontece com isso? Uma coisa muito simples e fácil de entender. Na ditadura, você pedir democracia pode dar cadeia. A democracia é um tal regime que até mesmo falar em volta à ditadura é aceitável e permitido, né, embora seja discutível isso. É discutível, mas na outra nem tinha discussão. Não tinha discussão, né? Então, eu acho que esse é o debate. Agora, só para não ficar parecendo que o livro é uma chatice sem tamanho, ele não é. Ele procura contar isso como uma história atraente e interessante a partir de vários episódios que são recuperados com riqueza de detalhes e com clareza, para compreender isso, que, na verdade, essa história toda tem antecedentes muito antigos, né? E, para resumir, um deles é o que acabou sendo cunhado na frase de um líder do movimento camponês, o advogado Francisco Julião, pernambucano, que dizia que queria a reforma agrária na lei ou na marra. E no Brasil, muita gente quer as coisas na lei ou na marra. E toda vez que a gente aposta na marra, a gente entra pelo cano. Marcom, é uma grande reportagem, posso colocar assim, com certeza. O teor sim, do sim, teu, com certeza, uma grande é isso aí. reportagem. Mas por que você divide ele em duas etapas, de 64 a 68 e depois o Farol Alto? Por duas razões. Na verdade, Não, porque eram 900 páginas e ia ficar um livro impossível de carregar. Mas além disso... eu estou perguntando sim, porque você recorte estabelece esses dois É o pontos. AI-5, né? Eu acho que o AI-5 é a grande marca isso em que o regime muda de feição. Até então havia liberdade de imprensa bastante razoável no Brasil. O Congresso, num certo sentido, ainda funcionava, fazia de conta ali, já tinha só 2 partidos e tal, mas tinha um arremedo de regra do jogo estabelecida. Com o AI-5, tudo isso acaba. E o que é interessante notar é que fica muito evidente que o AI-5 foi pensado em junho de 68 e só adotado em dezembro, porque o general, que era o presidente da República, o Costa e Silva, não aceitou fazer naquele primeiro momento e, portanto, ele não pode ser atribuído apenas à ação da esquerda armada, como muitos interpretam assim, né? A esquerda armada pode não ter contribuído para construir essa frente democrática, porque não se preocupava com isso, mas não pode se jogar nas costas dela a responsabilidade pelo AI-5, como se costuma fazer. Enfim, é apenas um detalhe, e aí foi o ponto de inflexão do processo. É a partir de 68 que essa ideia de enfrentar a ditadura, não pela força das armas, começa a ganhar espaço. O que eu poderia perguntar, o que inspirou você nesse momento de lançar esse livro? Quer dizer, qual é o motivo que te levou? Então, você já estava produzindo isso? Não, então, eu comecei em 1986. Logo após a abertura democrática, a eleição do Tancredo, houve um seminário na Unicamp em que eu levei, foi uma sugestão minha, para o reitor, que era o Paulo Renato, na época, e o vice-reitor... Saudoso Paulo Renato. O Carlos Vogt, que era o responsável pela área cultural, a coisa de fazer história oral e de debates com protagonistas do processo histórico brasileiro. Leonel Brizola, Mário Covas, Fernando Gabeira, o Lula, todos esses compareceram, o Fernando Henrique, eram todos, ou boa parte deles, candidatos a candidato na eleição presidencial, que naquela época, em 86, sequer estava no horizonte, porque nós estávamos falando na Constituinte ainda. Esse projeto acabou sendo congelado, depois, por apoio do Instituto de Cultura Democrática, do Antônio Carlos Rizek Maluf e da Uninove, Universidade 9 de Julho, eu consegui, há uns 5 anos atrás, recursos para retomar o processo, e aí voltei. E coincidiu que o livro acabou sendo lançado no ano passado, no final do ano passado, ainda no final, digamos, das aspas, comemorações dos 50 anos do golpe, né? E permitiu que isso tivesse uma certa repercussão. Vender livro no Brasil é muito difícil, né? Mas eu acho que é importante, nesse caso, para garantir que as novas gerações conheçam melhor essa história. Hoje, terça-feira, nós temos conosco as dicas da FIPESP, voltadas para a área de saúde. Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Dr. Pé.
Gisele, pessoas físicas e jurídicas que contribuírem com doações para projetos na área de oncologia podem ser beneficiadas com deduções fiscais no imposto de renda. É o que determina o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON, instituído pela Lei 12.715 de 2012. Qual a finalidade deste programa, Gisele? Implantado pelo Ministério da Saúde, o programa visa incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações. E a gente vai tentar resolver para poder conversar corretamente com a Gisele. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje o Procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi, o secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Felipe Sígulo, o economista Fábio Mazeu e o jornalista Paulo Marcum. Felipe, o que é a Escola de Desenvolvimento Social, que já completa 3 anos? A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado tem um centro de formação, capacitação de servidores, justamente para fortalecer o Sistema Único da Assistência Social. O governo do Estado investe cerca de 8 bilhões de reais todo ano na área social. 1 bilhão de reais é exatamente na assistência social. Então, seja através de transferência aos municípios ou com programas próprios como o Bom Prato, o Viva Leite, transferência de renda como o Renda Cidadã, o Ação Jovem. A gente tem uma série de programas, São Paulo Solidário, o São Paulo Amigo do Idoso, para ajudar os idosos, centros de convivência, enfim. A gente tem uma série de programas que são alguns geridos pelo Estado e muitos pelas prefeituras. Então, essa escola de formação ajuda a capacitar toda essa rede da assistência social, que está bem regulamentada, está cada ano mais forte. Os centros de referência, a população que está assistindo, a pessoa que está em uma situação vulnerável, que está precisando de um apoio do Estado, procure na sua cidade o centro de referência da assistência social. Nesse centro de referência, os municípios cadastram no cadastro único e, a partir daí, a gente pode identificar qual a necessidade da família. Se é uma política para o idoso, para a criança, transferência de renda, segurança alimentar, a gente tem uma série de programas e projetos para dar apoio. E nesses 8 bilhões aí tem outras atividades como o Via Rápida para o emprego, até a tarifa, o bilhete do estudante, tudo isso é uma forma de ajudar, de fazer a política social e ajudar as pessoas que mais precisam. É uma escola e fala de cursos. A gente tem diversos cursos, seja na capacitação do gestor que está lá na ponta atendendo as famílias, seja o que está na gestão do cadastro único, ou os servidores que estão aqui fazendo a política social no nível estadual ou até no nível federal. A rede toda funciona com os entes federativos, a gente depende muito dos municípios. Hoje, 1.300.000 famílias recebem o Bolsa Família no estado de São Paulo, recebem recursos, todos os 645 municípios recebem recursos do Estado. A gente transfere 250 milhões por ano para esses municípios fazerem atendimento básico da proteção básica, ou a proteção especial, seja o acolhimento ao morador de rua, o atendimento ao idoso, a população mais vulnerável. Então, esses cursos são de capacitação, alguns presenciais, mas a gente está utilizando também muito os cursos à distância, o ensino à distância, treinamento nos centros que a gente tem pelo Estado de telepresença. Tem uma rede bem sólida para fortalecer e capacitar cada vez mais os servidores públicos do Estado. Que estão participando pelo chat da AltV, também pelo 50526622, já começaram aqui a se manifestar. Marcum, Jaime do Jardim Bom Filhole, nosso indefectível ouvinte. Militares brasileiros ficaram no poder por mais de 20 anos apenas pela força e opressão ou também pelo apoio político e popular? Bom, eu penso que se não tivesse a força e a opressão, eles tinham saído mais cedo. Mas é indiscutível que quando eles chegaram ao poder, principalmente, eles foram acompanhados ou até, digamos, estimulados por amplos setores da sociedade. Uma grande parte da classe média que foi para a rua em manifestações, a chamada Marcha com Deus, pela família e pela liberdade, né? Empresários, os grandes órgãos de imprensa, todos esses apoiaram a ação dos militares, né? E a queda de um governo constitucional. Porque basta acompanhar, tem vários livros sobre o assunto, a biografia do João Goulart, por exemplo,
que acaba de me esquecer o nome do Jorge, o sobrenome do Jorge, que é um historiador que fez um livro chamado Jango, ou acaba de sair a biografia do Tancredo Neves. Basta verificar nesses livros e em muitos outros que, na verdade, o governo João Goulart não tensionava, principalmente o João Goulart, não tensionava dar um golpe de Estado no Brasil. Essa história é uma ficção. E, segundo, houve uma intensa mobilização dos americanos para estimular a derrubada do governo João Goulart. Isso tem a ver com a história lá do Getúlio Vargas. E, de outro lado, a esquerda, o próprio Partido Comunista, achava o João Goulart frouxo e achava que ele pensava assim em, digamos, endurecer o regime e chegar a uma ditadura do proletariado, que era a tese dos comunistas, mas não era apoiado isso pelo Jango. Então, o presidente da República, que era o vice, né, para quem não lembra ou não viveu, era o vice do Jânio Quadros, foi destituído do poder. E a promessa era que em 65 teríamos eleições. Essas eleições só aconteceram em 1989, eleições diretas, né? Antes disso não houve. Então, essa coisa de atribuir, dizer, os militares ficaram no poder porque eles eram sustentados pela opinião pública, não é fato. Agora, que no início eles tinham esse apoio, certamente. E mais, que boa parte da esquerda não imaginava em voltar à democracia, mas sim implantar um regime socialista, comunista, em que a democracia esta que existe hoje não existiria, também é fato. Perfeito. O Helder Castro de Sapopemba. Petreluzzi, será que aqueles motoristas de ônibus que pararam à noite por falta de segurança na Raposo Tavares estão sabendo que o secretário de Segurança garante que os índices de criminalidade estão em queda? Helder Castro. Olha, essa briga de índice de criminalidade é terrível, porque é o seguinte, tem alguns índices que você não tem como discutir, porque é crime que não tem subnotificação. Homicídio, por exemplo, roubo de carro. Esses crimes ninguém deixa de comunicar, né? Não é possível. Outros crimes, o próprio roubo normal, né? O assalto, uma coisa tal, dependendo da facilidade do registro, o crime pode artificialmente subir ou da dificuldade do registro diminuir. Então é muito difícil, em relação a esses crimes, você fazer essa conta. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Aqui em São Paulo, em particular, você teve momentos que nós tivemos vitórias extraordinárias aqui em relação à criminalidade. Sobretudo no crime mais importante, que é o homicídio, né? Nós descemos de um índice muito alto. Em 1999, quando eu assumi, era o pico histórico do homicídio. De lá para cá, o homicídio caiu. Não tem nenhum estado brasileiro que tenha chegado nem próximo da queda que houve em São Paulo. E pior, alguns estados próximos a nós subiu no mesmo período, o que mostra que aqui em São Paulo se fez uma política efetivamente importante em relação a isso. E no meu tempo eu fui o primeiro a anunciar que estava caindo, né? E primeiro ninguém acreditava. A gente não acreditava, né, Marcos? E mais. Posso até colocar o Marcos na conversa, a gente não acreditava. Não estou nem falando. Estou falando como jornalista. Estou nem falando dos jornalistas. Eu respondi um processo. Sim. Né, um inquérito no Ministério Público, porque acharam que não era verdade. E eu ia lá, abri os números e depois os números da saúde que vêm. Os números da segurança são feitos diariamente, né? Os da saúde, 6, 8 meses depois. E os números da saúde começaram a mostrar, olha, morte violenta realmente caiu, etc. E caiu muito. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para o governo, eu era promotor do júri da capital. Nós tínhamos, na promotoria do júri da capital, que só cuida de homicídio, nós tínhamos 22 promotores atuando. Hoje, nós temos 11 promotores. Esse é um bom Ou indicador. Seja, se retiraram promotor porque não tem tanto. Então, assim, teve muitas vitórias. Agora, precisa analisar caso a caso tal, e ver se realmente tem outras formas de você verificar se o crime está subindo ou descendo. O crime em São Paulo ainda é elevado, o crime contra o patrimônio, mas é bem melhor a situação do que em outros locais. Fábio Mazeu, a Jerusa de Lausanne.
porque houve descredenciamento da rede do Metros em alguns hospitais. Ela cita São Luís e Santa Catarina. Bom, como eu disse, a rede do Metros é bastante ampla, eu diria que é a melhor da América Latina. Se eu pudesse citar aqui, entre Sírio-Libanês, INCOR, HCOR, Gastroclínica, AC Camargo, enfim, vários hospitais, Santa Isabel, que é o privado da Santa Catarina, enfim, nós, do Santa Casa, entre outros tantos hospitais, toda a rede, a AMIL, nós credenciamos recentemente. Santa Catarina continua credenciado, apesar de estar sob observação. Mas o São Luís tem um problema sério. Nós tínhamos muitas reclamações de participantes por conta da cobrança por fora. É inadmissível, é inadmissível você ter um convênio. Nós temos, obviamente, esse contrato não permite que ele cobre do participante diretamente, mas aí vem aquela história, o convênio não cobre. É mentira. O nosso convênio cobre todo o rol que a ANS determina e mais, muito além do rol que a ANS determina. Nós não temos problema nenhum. E quando tem algum problema, nós temos um comitê de gestão que é paritário, que recebemos a reivindicação do participante e resolvemos lá dentro mesmo. Agora, o que acontece é que, no caso do Hospital São Luís, eu havia feito um alerta que, se continuasse essa situação, realmente não era possível a continuidade do credenciamento. Cobrança por fora, inadmissível, e atendimentos que não estejam dentro do padrão que a gente espera, também a gente tomará providências e tomou providências. Perfeito. O assunto de hoje, sem dúvida, é a sabatina que o Luiz Edson Fachin receberá ou participará no Senado. Não é? O certo é que o Renan Calheiros alerta que não terá como trabalhar por sua aprovação ao Supremo caso ele cometa algum deslize. O PMDB diz que não vai se empenhar em nada para aproveitar o nome do Fachin, né, como sendo sabatinado hoje. Marco Vinícius, Felipe, Fábio. Só vai passar hoje o que o PMDB... Hoje não, só tem passado todo esse ano o que o PMDB quer, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. E vai depender basicamente do PMDB. O PSDB vai estar em peso lá na CCJ para... O candidato a ministro tem que colocar bem claro suas posições. Se ele é a favor da monogamia, enfim, direito à propriedade, essas polêmicas que ele construiu durante a sua vida. E acho que a que eu achei mais grave é que ele teria advogado junto com o exercício da promotoria lá no Paraná. Então, tem que esclarecer, é uma vaga importante de ministro do Supremo, uma das mais importantes da República, ele tem que colocar muito claro a posição dele e os senadores têm que avaliar com muita isenção. O voto é secreto, mas eu acho que nas perguntas vai ficar um pouco claro qual que vai ser a posição dele e dos demais ali. Eu não quero entrar no mérito da avaliação do desempenho do candidato a ministro, porque não conheço, a não ser do noticiário. Essa é uma realidade que hoje em dia existe. Quer dizer, o jornalista não conhece nada além do que a maioria da opinião pública. Ao contrário do que havia no tempo da ditadura, que a gente podia saber algumas coisas que os outros não sabiam, hoje nós não sabemos. E, às vezes as pessoas acreditam que a gente sabe, mas a gente não sabe. Então, sem entrar no mérito, eu diria o seguinte: de um lado é positivo que haja uma certa tensão e uma certa situação de risco na indicação de um membro da mais suprema corte do país, porque significa que, supostamente, ele está sendo julgado e analisado pelo Congresso. Esse é o lado bom da coisa. O outro lado bom da coisa é que, no cenário que nós estamos vivendo hoje, você tem um parlamento com mais ação. O lado ruim é que boa parte dessa ação é levada adiante por interesses muito pouco nobres, para dizer o mínimo. Ou seja, há uma barganha e uma negociação que, por ter sido, de alguma forma, tumultuada, compromete esse processo, né? Então, isso não é o melhor caminho para que as coisas aconteçam. Mas também não acho que aquele modelo que a gente viveu desde
da era do Fernando Henrique Cardoso, esse presidencialismo de coalizão, em que você faz um monte de acordos e acerta o jogo e o governo decide o que faz e o Congresso cobra isso de várias maneiras, seja o melhor caminho. Não são suaves prestações. Às vezes são. Suaves posso dar um palpite aqui? Não são suaves. Posso dar um palpite, Zacopé? Eu acho que ele vai ser rejeitado um pouco pelas posições dele, mas o PMDB vai impor uma derrota para presidente Dilma, mais uma derrota. E essa vai ser dura. O Fachin é um jurista respeitado. Ele não é uma pessoa desqualificada. Eu acho até que ele tem qualificações para o cargo, né? A questão lá do trabalho, ele foi procurador de Estado, ele não era do Ministério Público, né? Precisa avaliar se realmente ele advogou podendo ou não. Isso é muito fácil, é só ver a lei da época, se ele advogou, aí pronto, é uma coisa que ele não vai conseguir fugir e tal, mas ele tem se defendido, dizendo que a época podia, e realmente em algumas carreiras isso é permitido. Você faz uma opção pela dedicação exclusiva ou não. E isso eu não conheço, não posso dizer. Agora, a questão é a política, né? Quer dizer, aí você tem três personagens importantes que são o Renan, né? Sobretudo é um personagem muito importante, o Michel Temer, que afinal é um jurista, é o vice-presidente da República, é o homem que articula supostamente as coisas lá no Brasil, ele é presidente, né? Quer dizer, esses três personagens têm que nós vamos ver como eles vão sair desse episódio. Eu também acho que vai ser difícil ele ser aprovado, a não ser que o Renan Calheiros mude de ideia no último momento e tal. Ele tem hoje um poder importante lá no Senado. A votação é secreta, acho muito difícil. E nós vamos continuar com uma situação muito grave, que é o Supremo está sem um ministro já há muito tempo, né? Vai completar quase um ano da saída do Joaquim, né? E isso compromete, porque um tribunal de 11 ministros, se você tem um a menos, é 10% milhares de processos, né, parados. Que não funciona. Então, tem 10% menos. É um problema. Agora, a Dilma também, cá entre nós, a Dilma se colocou nisso, porque ela pegou uma pessoa que é um bom jurista, tal, mas é muito polêmico, né? Se ela tivesse ido num caminho mais suave, talvez. Mas vamos ver amanhã. Olha, eu conheço o currículo pelos jornais, mas por uma especificidade muito particular, ele era o presidente de uma arbitragem que nós estávamos aí ele era o presidente. E ele renunciou justamente para concorrer à vaga do Senado. Para nós, a renúncia vai atrasar a nossa arbitragem. Mas as informações que a gente tem é que é tecnicamente qualificado. Eu, olhando do ponto de vista político, eu entendo que a gente sabe o que está acontecendo no Senado, enfim, mas também a gente sabe, de outro lado, que as articulações, quando se trata dos ministros do Supremo, ela perpassa a questão partidária, né? Porque ele, afinal de contas, ele lá na frente, se for aprovado, ele terá uma posição importante e os ministros politicamente acabam tendo um outro viés, né, que não um viés partidário. Eu sei que a bancada do PSDB no Paraná está apoiando. Ele é um jurista qualificado, como você já mesmo colocou. Eu tenho só o cheiro. Eu não faço análise política, mas eu sinto que ele vai ser aprovado. É uma sensação de que essa questão de ter lançado o nome, a presidente ter feito esse encaminhamento, a gente que vive política há alguns anos sabe que essa coisa não é feita assim, sem uma perspectiva de aprovação. Antes, né? Marcum, quando vejo o teu trabalho, né? Entrevistá-lo aqui é muito fácil, né? Sim. Você está aqui e tal. Mas como é que é entrevistar gente que já não está mais aqui, pelo retrovisor? Pois é, isso é um projeto interessante que a gente está fazendo. Já estou fazendo a segunda temporada, sempre de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, no Teatro Eva Herz,
lá na Livraria Cultura da Conjunto Nacional. A próxima será no dia 28. A ideia é a seguinte, é um talk show com um ator ou uma atriz interpretando um personagem da história do Brasil. Então, já gravei agora nessa segunda temporada Chiquinha Gonzaga, depois a Marquesa de Santos, a próxima é a Nísia Floresta, que é uma primeira feminista brasileira, dita assim, mas tem Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, o Chico da Matilde, que é o cara o cearense que liderou um movimento dos jangadeiros para impedir que eles transportassem os escravos. Tem o Plácido de Castro, fundador, vamos dizer assim, do Acre. São 13 personagens. E o que a gente faz? É uma pesquisa histórica, feita por historiadores, que levanta as informações e os dados que a gente tem sobre aquele personagem e isso se transforma numa entrevista muito ou parcialmente improvisada, com direito a perguntas da plateia e participação da plateia, porque é assim que funciona. E tem sido uma ótima experiência, em primeiro lugar, porque, de alguma maneira, eu faço as perguntas e as respostas, né? Coisa que num Roda Viva da vida a gente não faz, né? Você pode fazer a pergunta, mas o cara não responde, né? E, nesse caso, brincando, evidente, você tem o controle de o que esse entrevistado vai falar. Conteúdo. Mas a segunda questão é que eu acho que ilumina um pouco alguns personagens, nem todos tão conhecidos assim, que tiveram um papel importante na história do Brasil, né? A Maria Quitéria, por exemplo, na independência lá na Bahia, né? Que uma baiana que resolve se vestir de soldado e se passar por homem para lutar ao lado de quem buscava a independência contra os portugueses, né? É uma personagem conhecida, mas assim, já ouviu falar, mas não sabe detalhes. A própria Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, né? E assim por diante. Então, é uma maneira de Mas ficar... vai sair só do teatro? Não, então, ele vai ao ar no Canal Brasil. Sim. Né? A primeira temporada, que já foi exibida no Canal Brasil, será exibida agora na TV Brasil. Sim. Ela passou no Canal Brasil e agora vai passar na TV Brasil. E a segunda temporada, a partir de outubro, estará no ar no Canal Brasil. No teatro é 1 hora, na televisão 25 minutos. A arquitetura é no mesmo formato? Então, Arquiteturas é outro trabalho que eu estou fazendo, que é uma série de documentários para o Sesc TV sobre locais do Brasil, e junto com o Sérgio Rosenblit, que é o diretor de fotografia e co-diretor do projeto, e em que a gente mostra, por exemplo, aqui em São Paulo, o Largo da Batata, que tem um processo de ocupação por setores da sociedade que querem transformar aquilo num espaço mais vivo, o Vale do Anhangabaú, a Galeria do Rock, a Praça Roosevelt, a Galeria Metrópole, Conjunto Nacional, isso em São Paulo. E fora daqui tem, sei lá, Fordlândia, lá no Pará, tem a Praça da Estação, em Belo Horizonte. São todos locais que, de alguma forma, foram transformados pela participação das pessoas, e são 26 programas de 26 minutos. Quando a gente não tem mais emprego, a gente tem que construir o seu espaço, né? E eu saí da TV Cultura já há 5 anos, praticamente, agora em junho fazendo, né? Terminei o meu mandato de presidente e, a partir daí, virei um produtor independente, né? Então, você tem que... Eu costumo brincar que o cachorro é mais magro, mas a coleira é mais folgada. Eu agradeço a gentileza de ter colocado o nosso Gente que Fala na tua agenda. Muito bom tê-lo aqui. Que é isso, um prazer. Fábio Mazeu, obrigado por ter vindo mais uma vez. Espero que também venha. Felipe Sigolo, que bom. Obrigado, agradeço. Um abraço a todos. Até Fausto quando Camunha. você continua como secretário? Mais uma semana. Mais uma semana. Petreluzzi, obrigado. Grande abraço, amigos. Gente que Fala tem na direção geral, antes o registro Família Palestra, hoje, 21h, tudo sobre o Palmeiras, notícias e bastidores, 21 horas, apresentação Tarso Gouveia. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.